alto sejais revestidos de poder. Essa palavra revestido significa vestir uma túnica. A palavra poder é a palavra dunami, de onde vem a palavra dinamite. Jesus estava dizendo: não façam nada sem antes estarem vestidos com a túnica do poder celeste. Pois a obra de Deus não é feita na força do braço, a obra de Deus é feita no poder do Espírito Santo. O profeta Zacarias disse: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nós vemos que Jesus passou a ensiná-los. Olha a importância do ministério do ensino na igreja. Jesus passou a ensiná-los, dizendo. Então, o pastor sempre brinca que quando a gente vem para a igreja, nós temos que trazer o nosso cérebro, porque nós viemos aqui para aprender, para pormos em prática. E o Senhor Jesus passa a ensiná-los dizendo, e aqui agora, o Senhor Jesus vai traçar, irmãos, o caminho da felicidade, o caminho da verdadeira felicidade. Nós vemos aqui que o reino de Deus são valores opostos ao reino do mundo, dos homens. Nós vemos aqui que o mundo diz que você é feliz quando você tem uma boa família, quando você tem uma boa casa, quando você tem um bom emprego, quando você tem uma boa realização profissional, quando você é aquela pessoa benquista pelos homens. O mundo diz que você é feliz quando você tem tudo o que você quer, quando você tem uma aposentadoria gorda, quando você diz: oh minha alma, descansa, regala-te, porque agora você tem muitos bens, quando você passa agora a viver de renda. Nós vemos isso lá em Lucas 12, um homem rico que houve uma colheita muito grande na vida dele, e ele teve que derribar os celeiros que ele tinha e construir novos celeiros. Então ele disse: agora eu estou em paz, agora eu vou viver de renda, agora eu vou curtir a vida. Só que ele não sabia que Deus já estava chamando ele, e em Lucas 12:20, uma voz do céu bradou: louco, essa noite pedirei a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? E Jesus conclui essa parábola do rico insensato dizendo que assim é todo aquele que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então o mundo coloca uma felicidade nas riquezas, nos prazeres, na abundância, no sorriso, no divertimento. Mas aqui Jesus diz que felizes, e o termo que ele usa é a palavra macários, que é uma felicidade que independe das circunstâncias. Por isso que nenhuma outra passagem, nenhum outro sermão pregado pelo Senhor Jesus Cristo aponta tanto para a realidade do nascimento do alto quanto esse. Porque nós vemos aqui algo impossível ao homem natural. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14: ora, para o homem natural, as coisas do Espírito de Deus são loucura, mas nós temos a mente de Cristo. E aquele que tem a mente de Cristo sabe discernir bem todas as coisas. Então Jesus Cristo mostra que felizes, realizados, plenos, satisfeitos são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui nós vemos que a opulência, a soberba é de todo aniquilada na vida cristã. Não há espaço para orgulho. O orgulho, irmãos, é o pecado cabeça. O orgulho é o pecado raiz. Um puritano chamado Thomas Boston disse: o orgulho é a exata imagem de Satanás. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3,6, falando acerca do episcopado, diz assim: e não seja neófito, para que, ensoberbecendo-se, caia na mesma condenação que o diabo. Então, onde iniciou-se, vamos dizer, a maldade, antes até da queda do homem? Com Satanás. Qual foi o pecado de Satanás? Soberba. E a Bíblia diz em Tiago 4,6: Deus resiste aos soberbos, mas concede maior graça aos humildes. Então nós vemos aqui que o soberbo, ele não tem nenhuma esperança diante de Deus.
Porque se tem uma coisa que nós não temos, é do que nos gloriar na presença de Deus. Por isso o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 1, 26, irmãos, reparai na vossa vocação. Não são muitos os sábios segundo a carne, não são muitos os de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas desprezíveis do mundo. Deus escolheu as coisas que não são, para reduzir a nada aqueles que pensam que são. E Paulo diz por que a soberania de Deus, a eleição de Deus é feita dessa forma. Ele diz, a fim de que nenhuma carne se vanglorie na presença de Deus. Então, é esse aqui o coração da primeira bem-aventurança, é que não há espaço para méritos. Não há ninguém que chegou no céu ou que vai chegar no céu com o sentimento, eu fiz, eu posso, eu faço, eu aconteço. Ninguém. Todos vão chegar no céu, irmãos, batendo no peito e dizendo, tem misericórdia de mim, sou um miserável pecador. E aqui Jesus mostra isso, esse esvaziamento. Bem-aventurados, felizes, realizados os humildes, os pobres. A palavra que Mateus usa é um termo grego chamado pitokos, que significa um estado de total miserabilidade. A passagem que o Novo Testamento assimila a essa pobreza é a pobreza de Lázaro, que necessitava de outro para suprir todas as suas necessidades. Não foi isso que Jesus Cristo disse em João 15,5? Sem mim nada podeis fazer. Então ele disse, os humildes de espírito. Aqui, irmãos, não é uma pobreza material. Aqui é uma pobreza que é no nosso íntimo, é uma ausência de justiça própria. Assim como também a parábola do rico e do Lázaro não está falando de um evangelho social. A parábola do rico e do Lázaro está falando daquele que é cheio de si e daquilo que é vazio de si, e sua única identidade é Deus. O nome Lázaro significa Deus é a minha ajuda, Deus é o meu socorro. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados são esses que se humilham, que reconhecem que são empobrecidos pelo Espírito Santo, porque deles é o reino dos céus. E agora o Senhor Jesus Cristo diz, por quê? Porque deles é o reino dos céus. Então, eles são empobrecidos de si mesmos, porque eles recebem o reino dos céus. Como é que nós recebemos o reino dos céus, irmãos? Pela fé. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. Quando perguntaram a Jesus, o que faremos, Jesus, para fazer a obra de Deus? Jesus Cristo disse, a obra de Deus é a fé, é que creiais naquele que por ele foi enviado. Então nós vemos que essa pobreza de espírito é uma consequência de você ser um possuidor, um herdeiro do reino dos céus. Quando você recebe a fé, essa fé ela começa a trabalhar no seu interior o esvaziamento, uma autonegação, e deles é o reino dos céus. Aqui nós vemos, irmãos, que deles não serão, deles não foram, deles é o reino dos céus. Se nós ainda não temos a certeza da nossa salvação, nós temos que parar tudo e buscá-la hoje, porque todos os apelos da Bíblia são feitos para o hoje. Hebreus 3,8, a Bíblia diz, hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Toda a Bíblia aponta para o hoje, porque o amanhã é uma hipótese. Então nós vemos que nós temos que buscar essa certeza da nossa salvação, porque há uma frase que diz, todos os ventos são contrários para o marinheiro que não sabe para onde está indo. Então, para o homem que não sabe a direção que ele está indo, todos os ventos são contrários. Mas o Senhor diz que deles é o reino dos céus. Nós temos que ter essa convicção que estamos aqui, mas não somos daqui. Estamos daqui, mas somos do céu. A nossa pátria está no céu. O nosso coração está no céu. Portanto, o nosso tesouro está no céu. E o nosso olhar está
no céu. Se já ressuscitamos juntamente com Cristo, nós pensamos nas coisas que são do céu. Jesus Cristo disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Então o cristão é aquele que está aqui como um peregrino e forasteiro. Em 2014 teve a Copa do Mundo aqui, e lá onde a gente trabalha, eu e meu pai, a gente viu muitas pessoas de outros países passando por nós. E você identifica logo aquelas pessoas. Por quê? Porque elas não são daqui. Você vê a forma de falar, o dialeto que fala, a forma de se vestir, mostra que eles são um povo distinto, diferente do povo brasileiro. Assim é o cristão. Somos peregrinos e forasteiros. Estamos aqui, mas não somos daqui. Estamos aqui, mas nosso é o reino dos céus. E nós temos que frisar isso nas nossas mentes, porque o céu não é na terra. O céu é do céu. A sentença dada ao rico da parábola do rico e do Lázaro, qual foi? Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora Lázaro está sendo consolado e tu, rico, está em tormentos. Então é o que nós vemos, o céu é no céu. Então Jesus fala, porque deles é o reino dos céus, é lá no céu mesmo. E aonde é o céu? É depois que fecharmos os olhos nessa terra. E agora o Senhor Jesus Cristo diz que ao você ser um possuidor do reino dos céus, ao você receber a fé, que é um dom de Deus, ao você nascer de novo, você recebe um presente de Deus, que é a sensibilidade ao pecado. A diferença do cristão para o não cristão é a forma que eles lidam com o pecado. O cristão peca e o não cristão peca. Mas qual é a diferença dos dois? Quando peca, fica desesperado, depressivo, laborioso. Outro, quando peca, se alegra mais ainda e continua, se aprofunda mais ainda no pecado, a não ser que a graça de Deus o restaure. Então, aqui nós vemos a segunda bem-aventurança. Jesus disse: felizes são os que choram, felizes, plenos, realizados, aqueles que pranteiam. Pranteiam por quê? Porque não acertaram na Mega Sena, porque não casaram com a pessoa que sonhavam, porque não têm a profissão dos sonhos, porque não tem, porque o seu time de futebol não ganhou. Não, é um choro de arrependimento, é um choro de convicção de pecado. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então nós vemos aqui, irmãos, que o cristão, ao se deparar com a realidade do pecado, ele chora, porque o pecado é a pior coisa do mundo. O pecado nos separa de Deus, o pecado tira a paz do coração, o pecado entristece o Espírito Santo, o pecado extingue o agir do Espírito Santo na nossa vida, o pecado destrói nossos relacionamentos interpessoais, o pecado destrói literalmente a nossa existência. O pecado é a matéria-prima do inferno. O pecado é a pior coisa do mundo. O pecado é o alimento de Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. E o pecado é o que dá legalidade para ele agir nas nossas vidas. Por isso Paulo fala em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Como não deis lugar ao pecado? Nós não temos, irmãos, que temer o inferno. Nós temos que temer o pecado. Nós não temos que ter medo de ir para o inferno. Nós temos que ter medo de pecar. Porque o pecado é o pai do inferno. O inferno existe porque o pecado existe. Então nosso temor não é ir para o inferno. Nosso temor é pecar contra Deus. Porque pecando contra Deus, nós estamos nos apartando da verdadeira vida. Então aqui é um choro de arrependimento, é um choro de contrição. E o cristão, ele chora, irmãos, devido à realidade das pessoas também que estão ao seu redor. O mundo é um mundo caído, perdido. O mundo está de cabeça para baixo. E o cristão não se sente bem com essa realidade. Mas ao chorar aos pés da cruz,
ao sentirem a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação, o cristão é consolado. Consolado por quem? O Senhor Jesus Cristo disse: eu vou, mas eu não deixarei vocês órfãos, eu enviarei outro Consolador. O Espírito Santo é quem nos consola em todas as nossas tribulações, para que nós possamos consolar aqueles que estão abatidos. Então, nós somos consolados por Deus, irmãos, e é importante a gente entender isso. Nosso consolo não vem dos homens, nosso consolo vem de Deus. O pastor John Piper tem uma frase que ele disse muitas vezes: Deus tira o sossego da nossa vida para que nós nos lancemos sobre Ele e entendamos que o nosso descanso está somente em Cristo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso, irmão, é aquele que é dominado por Deus. Manso é aquele que é humilde, é aquele que é vazio, é aquele que foi domado pelo Espírito Santo, como o Senhor Jesus, que é manso e humilde de coração. E a Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação o seu direito de ser igual a Deus. Antes, ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, vestindo a pele humana, e vestindo a nossa pele humana, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, a mansidão, irmãos, é quando somos domados pela vontade de Deus. É quando nós somos vazios e temos contentamento. A mansidão é o fruto do Espírito chamado domínio próprio. Porque herdarão a terra, eles herdarão a terra prometida. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, felizes são aqueles que se alimentam da justiça de Deus, do pão vivo que desceu do céu. Eles são satisfeitos. E ao se tornarem satisfeitos, eles se tornam misericordiosos, para então alcançar misericórdia. E então eles se tornam limpos de coração, porque verão a Deus. Então, todas essas bem-aventuranças introdutórias, irmãos, que eu falei, foi com o propósito de que nós venhamos a entender que as bem-aventuranças, elas são muito parecidas com o fruto do Espírito. Elas não estão aqui nessa ordem por acaso. Elas seguem uma sequência lógica delineada pelo Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos o agir do Espírito no coração do pecador. Primeiro ele gera pobreza de espírito, depois ele gera tristeza pelo pecado, depois ele gera humildade e contentamento, depois ele gera desejos por justiça, por santidade, depois ele gera misericórdia com o próximo, depois ele gera purificação do coração. Então nós vemos que as primeiras 4 bem-aventuranças, o Senhor Jesus fala do nosso relacionamento com Deus. Nas últimas 4 bem-aventuranças, o Senhor Jesus vai falar do nosso relacionamento com o próximo. E aqui existe um paralelo entre cada bem-aventurança. O verso 3, ele é um paralelo com o verso 7. A primeira bem-aventurança que trata o nosso relacionamento com Deus, ela é um paralelo com a primeira bem-aventurança que trata o nosso relacionamento com o próximo. Qual é a primeira bem-aventurança que trata o nosso relacionamento com Deus? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E qual é a primeira bem-aventurança do nosso relacionamento com o próximo? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que significa isso? Ao ser esvaziado de si mesmo, ao ser esvaziado de todo senso de justiça própria, ao compreender que tudo é feito pela graça de Deus na vida cristã, que você não tem nada que não tenha recebido, que tudo é dele, por ele e para ele. Você não tem outro sentimento com o seu próximo que não seja a compaixão. Então, o pobre de espírito, ele é misericordioso. E aqui nós vemos que o paralelo da bem-aventurança que nós vamos ver hoje é o verso 4 com o verso 8. Bem-aventurados são os que choram, e bem-aventurados são os limpos de coração. Então, aqueles que choram, aqueles que se lavam
no sangue do Cordeiro e nas lágrimas do verdadeiro arrependimento, tem o seu coração purificado. Aquele que é manso, aquele que foi domado pelo Espírito Santo, ele agora se torna um pacificador. E aquele que tem sede e fome de justiça, ele agora, no seu relacionamento com o próximo, se torna perseguido por causa dessa justiça. Então, o Senhor Jesus Cristo vai falar aqui que a evidência que temos um correto relacionamento com Deus é se temos um correto relacionamento com o próximo. E aqui nós vemos, irmãos, nessa bem-aventurança, o verso 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A bem-aventurança mais complexa de toda as 8. Essa é a bem-aventurança mais difícil, porque é a que tem o maior conteúdo, o conteúdo mais rico. Nessa bem-aventurança contém a maior de todas as promessas da Bíblia. Qual é, irmão Roquinho? Ver a Deus. Aqui nós vemos a essência da vida cristã e o propósito do cristianismo: levar-nos ao encontro com Deus. E nós vemos aqui que ao olharmos para essa bem-aventurança de forma isolada, parece algo fora da realidade. Na sociedade em que vivemos hoje, altamente imoral, corrupta, altamente perversa, você se deparar com essa realidade, que felizes são os limpos de coração, porque verão a Deus, parece uma utopia. Utopia significa algo inatingível, algo que está fora da comum realidade. E para compreendermos essas palavras do Senhor Jesus, é necessário que venhamos a compreender os 3 pilares dessa bem-aventurança. Essa bem-aventurança, ela é composta de 3 pilares fundamentais. Qual é o primeiro pilar? O entendimento da palavra coração. Jesus Cristo disse: bem-aventurados são os limpos de coração. Qual é o segundo pilar dessa bem-aventurança? O entendimento da palavra puros ou limpos. E qual é o terceiro pilar dessa bem-aventurança? O entendimento da promessa: porque verão a Deus, verão a face de Deus. Então vamos ver esse primeiro pilar, a palavra coração. O Senhor Jesus Cristo estava pregando para os judeus. A maior parte do seu público aqui eram os judeus. Os judeus, eles estavam debaixo da liderança religiosa dos escribas e fariseus. O Senhor Jesus Cristo, ele mostra como os escribas e fariseus, eles eles se relacionavam com Deus no capítulo 23 do Evangelho de Mateus. E Jesus Cristo disse que eles lavavam o exterior do copo e do prato, mas o interior estava cheio de rapina e intemperança. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 23, 27, que os fariseus eram semelhantes a sepulcros caiados, belos por fora, mas mortos por dentro. Eu não sei se é hoje ou amanhã que seria a data do aniversário de Antônio Carlos Magalhães. É hoje, né? Pronto. Hoje é a data que Antônio Carlos Magalhães faria aniversário. E se nós formos no Campo Santo, nós veremos como está o túmulo dele. É um túmulo muito bonito, é um túmulo caríssimo, um túmulo de uma pompa enorme, que deve ter custado mais de 100 mil reais. Mas tem vida lá dentro? Não tem vida lá dentro. Existe o que lá dentro? Nada, só verme. Se é que existe alguma coisa da carne dele ainda. Então Jesus Cristo disse, irmãos, que a religião dos fariseus, a falsa religião é isso. Ela dá uma modificação na aparência, mas ela não muda a essência do homem, que é o coração. O coração continua podre. E Jesus Cristo disse aqui que a pureza deve ser cultivada no coração. Porque nós podemos ter, irmãos, uma auréola de santidade diante dos homens e estarmos podres diante dos olhos de Deus. E o que Jesus quer nos mostrar aqui é que não importa o que as pessoas pensam da gente, nós temos que estar atentos e preocupados somente com o olho que tudo vê, o olho do Senhor Jesus, o que Ele está vendo no nosso interior. Então, nós vemos aqui a diferença entre as religiões
e o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. As religiões, elas trazem uma pureza externa, mas apenas o Evangelho alcança o âmago do homem, o seu coração. Apenas o Evangelho dá uma nova vida, nos faz uma nova criatura. O salmista Davi orou e ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós vemos em Ezequiel 36, 26, que a promessa de Deus para o seu povo, ao gerar o novo nascimento, é dar um novo coração. Tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele fala: bem-aventurados os limpos de coração. Aqui nós vemos, irmãos, um chamado à sinceridade, um chamado à verdade. Deus sempre esteve em busca não de quantidade, mas de qualidade. Deus sempre esteve em busca dos verdadeiros. A Bíblia diz que Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura desses, dos verdadeiros adoradores. E no Salmo 24, o salmista Davi diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então, mãos limpas é o fruto de um coração limpo. O coração é como que a raiz de uma árvore. Se a raiz está podre, o fruto da árvore está podre. A mesma coisa, se o nosso coração está sujo, toda a nossa vida estará suja. E Jesus Cristo disse que a pureza deve ser cultivada lá no coração, no íntimo. Para Deus, a motivação é mais importante do que a ação. Para Deus, se você der um copo de água fria a um pequenino com um coração puro, você não deixará de receber o seu galardão. Mas você pode fazer milhares de obras sociais e isso não ter valor eterno algum se não é feito com o coração puro. E aqui nós vemos isso, que Jesus, Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. O profeta Samuel errou nisso. O profeta Samuel, ao escolher o novo rei de Israel, ele viu os filhos de Jessé e ele foi por aparência. Ele viu Abinadab, ele viu Eliabe, que eram jovens robustos, jovens fortes, com aparência de rei, altos, e Deus repreendeu Samuel e ele disse: não é esses, eu rejeitei esses. Ele disse: Samuel, não atente para a aparência, nem para o tamanho da estatura, porque Deus não vê Samuel como o homem vê. O homem vê e julga por importante a aparência, mas Deus vê o coração. Deus vê aquilo que está dentro. Essa palavra coração, usada por Mateus, é a palavra cardia, de onde vem o termo médico cardiologia, que no sentido do nosso corpo humano é a sede e o centro da circulação sanguínea. Mas na linguagem bíblica, a palavra coração inclui a nossa mente, nossa razão, inclui nossos sentimentos, inclui nossa emoção, inclui nossa volição, nossa vontade, inclui, ou seja, quando a Bíblia fala de coração, está falando da totalidade da vida humana, o centro da vida humana, de onde vai proceder tudo que será feito nas nossas vidas. Salomão nos ensina em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, se o nosso coração, irmãos, não estiver guardado, mais cedo ou mais tarde nós iremos sucumbir. O profeta Jeremias já nos avisou há mais de 2000 anos que maldito é o homem que confia no homem. Faz da carne mortal seu braço forte e aparte seu coração do Senhor dos Exércitos. Então, o Senhor Jesus disse que nós devemos ter um coração puro, irmãos, porque nosso maior inimigo não está do lado de fora, está do lado de dentro. O nosso coração tem um poder destruidor incrível. Nosso coração tem um poder de gerar em nós uma insatisfação incrível. Nosso coração tem o poder de gerar um buraco na nossa alma, criado por nós mesmos.
E nós temos que lutar contra isso, porque a Bíblia diz: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quando os religiosos da época de Jesus, eles contestaram Jesus porque os seus discípulos comiam sem lavar as suas mãos, Jesus Cristo disse que não é o que entra pelo homem que contamina o homem, é o que sai, porque aquilo que sai do homem é o que está no coração, porque a boca fala e o coração está cheio. Jesus Cristo disse que é do coração que procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Então muitas vezes a gente pensa que o vilão da história é Satanás, mas o vilão da história, irmãos, é o nosso coração. Jesus disse isso. Jesus não disse: de Satanás procede os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a fornicação, os furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ele disse: isso procede do coração. Então, nosso coração nos trai, nos engana, nos seduz, de tal maneira que estamos faltamente perdidos se dependermos dele para a nossa salvação. Por isso Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Então, só para concluir essa palavra coração, muitas pessoas pensam que o problema do homem é o ambiente ao qual ele está inserido, mas não é verdade. O problema do homem está do lado de dentro. É verdade que o ambiente pode ser um laço, mas o ambiente se torna um laço por conta da maldade que está no coração do homem. A maldade está do lado de dentro. Nós vemos isso em Adão e Eva. Adão e Eva estavam no paraíso, num ambiente absolutamente perfeito. E o que foi que eles fizeram? Eles caíram, porque o problema estava neles. Quando cederam à tentação de Satanás, Eva, a tentação da serpente, e Adão, a tentação da serpente usando Eva, de ocupar uma posição acima da qual Deus os havia colocado. Então, eles caíram no laço, porque o problema do homem não está no ambiente, não está na educação, o problema do homem está no coração. O homem sem a paz de Deus é uma guerra civil armada. O interior do homem sem Cristo é uma guerra sem fim. A Bíblia diz em Isaías 57, 21, para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. A Bíblia diz em Tiago 4:1, de onde procedem as guerras e contendas no meio de vós, senão dos prazeres que militam na vossa carne. Então, nós vemos o perigo do coração, e o coração do homem é mau por conta do pecado. O coração do homem é mau por conta do pecado. Nós nascemos em pecado, e a palavra pecado significa errar o alvo. Em Romanos 3:23, Paulo diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo está dizendo: todos erraram o alvo. Todos têm esse coração enganoso. Então nós vemos que não adianta termos uma fachada religiosa sem uma pureza de coração. Nós precisamos ter uma pureza interior, uma pureza de coração, porque a Bíblia diz, irmãos, que é possível honrarmos ao Senhor com os nossos lábios e o nosso coração está longe de Deus. O Senhor Jesus diz isso: me honram com os lábios, mas o coração está longe. Então nós temos que pedir a Deus, como Davi: ó Senhor, cria em mim um coração puro. Deus renova dentro de mim um espírito inabalável. Então é um verdadeiro desastre, irmãos, um cristão com o coração sujo. Nós temos que tomar cuidado, porque os impuros de coração, eles não verão a face de Deus, não verão a Deus. Então nós vamos ver aqui agora, de uma forma rápida, o que o Senhor Jesus quis dizer quando ele disse: bem-aventurados os puros de coração. E a Bíblia, ela apresenta no seu total 5 tipos de pureza. O primeiro tipo de pureza que a Bíblia apresenta é a pureza primitiva.
A pureza primitiva é a pureza que só Deus possui. A Bíblia diz que Deus é puro, completamente puro. Abacuque 1,13 diz que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Deus é santo, Deus é um ser de absoluta pureza e santidade moral. A Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. E nenhum ser criado pode suportar o esplendor da santidade de Deus. Então Deus é a fonte de toda a pureza. A Bíblia diz que Ele habita na luz inacessível e nele não há sombra de variação. O segundo tipo de pureza que a Bíblia apresenta no seu todo é a pureza criada. Essa foi a pureza com que Deus criou os anjos e o homem. Deus criou o homem puro. Adão e Eva foi criado sem pecado. Os anjos também. Porém, Adão e Eva e uma terça parte dos anjos no céu, juntamente com Satanás, caíram nesse estado de pureza original. A terceira pureza que a Bíblia apresenta por um todo é a pureza que você se encontra hoje, se você é um cristão verdadeiro, é a pureza posicional. Então, quando Jesus Cristo disse, bem-aventurados os puros, ele está falando de uma pureza posicional. Que pureza é essa? A pureza posicional é a posição do crente aos olhos de Deus. Se você é um cristão, quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você já passou da morte para a vida. Você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você foi enxertado em Cristo. E ao ser enxertado em Cristo, você recebe a infinita justiça de Cristo ao seu favor. Porque o salário dos seus pecados, Jesus Cristo recebeu na cruz. A Bíblia diz que Ele foi entregue por todos os nossos pecados. E quando Ele ressuscita dentre os mortos, Ele nos concede a sua infinita justiça e nos concede uma posição de pureza aos olhos de Deus. Essa é a pureza posicional, é a pureza que decorre da justificação pela fé. E a justificação, irmãos, não depende de quem quer, nem depende de quem corre, mas de Deus, de usar da sua misericórdia. O apóstolo Paulo diz isso, quando ele diz que o propósito da lei é para que todos se calem diante de Deus, para que todos se façam condenados, culpados diante de Deus. Mas ele diz, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Que justiça é essa? Justiça de Deus, imputada pela fé sobre todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo está dizendo, todos erraram o alvo. E a real carência do homem é a glória de Deus. Por isso a Bíblia diz que o Deus deste século faz o que com os homens? Cegam o entendimento, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Mas aí o apóstolo Paulo diz que o homem é Deus, o homem sendo justificado gratuitamente por sua graça. O homem é justificado gratuitamente por sua graça. O que significa isso, irmãos? Gratuitamente por sua graça, sem motivo. Essa palavra gratuitamente é uma palavra no grego chamada dorian, significa literalmente sem motivo. Ou seja, sem motivo, Deus justifica os seus escolhidos. E essa palavra só se repete outra vez no Novo Testamento, em João 15, quando Jesus disse assim, odiaram-me sem motivo. Então, nós odiamos a Jesus sem motivo. E Jesus nos salvou sem que nós dessemos motivo nenhum a Ele. Por isso que a salvação é uma obra da graça de Deus. A salvação é uma obra do Espírito Santo. Então, essa é a pureza posicional. Se você é cristão hoje, se você nasceu de novo, você tem em você Cristo. Como assim Cristo está em você? O Espírito Santo, que é o penhor da sua salvação, o selo da sua redenção,
o Espírito Santo e Cristo são um. Por isso Romanos 8:9 vai falar o Espírito de Cristo. Então, se o Espírito Santo habita em você, Cristo está em você. E o amor que Deus sente por Cristo, Ele sente por você. Essa é a insondável riqueza da graça de Deus. Por isso somos templos do Espírito Santo. Deus reconcilia consigo inimigos e os chama de filhos. Então, nós vemos que isso é graça de Deus, irmãos. Ninguém é justificado por aquilo que faz, mas pelo que Cristo fez. E o quarto tipo de pureza da Bíblia por um todo é a pureza final. Essa é a pureza que teremos na glorificação. A Bíblia diz que nós seremos glorificados ao fechar os olhos nessa terra. Nós seremos glorificados. Mas Satanás, sabendo disso, irmãos, ele vai fazer de tudo para, sabendo que ele não pode tirar a salvação de você, ele vai fazer de tudo para tirar de você a alegria da salvação. Satanás vai fazer de tudo para tirar de você o capacete da salvação. Ele vai fazer de tudo para fazer você chegar lá da forma mais custosa possível. A Bíblia diz que as armas das nossas milícias, as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Essa palavra fortaleza significa castelo forte, ou seja, Satanás coloca fortaleza na mente das pessoas. O propósito de Satanás é colocar uma fortaleza na sua mente, para que você não tenha essa qualidade de vida na qualidade de cristão. Que qualidade de vida é essa? A alegria da salvação. A alegria da salvação. Muitas pessoas não têm a alegria da salvação. E Satanás não pode roubar de você a sua salvação. Porque Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e ninguém as arrebatará da minha mão, porque o Pai que me deu é maior do que todos. Mas, visto que Ele não pode tirar de você a salvação, Ele pode tirar a sua paz. Por isso Jesus Cristo disse: vigiai e orai sem cessar. A quinta pureza que a Bíblia apresenta por um todo é a pureza que Jesus fala nessa bem-aventurança, é a pureza prática. Essa é a pureza enfatizada nessa bem-aventurança. É a pureza que Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. É a pureza que Deus diz: sem santificação ninguém verá ao Senhor. Essa é a pureza prática. E essa palavra usada por Mateus no grego tinha alguns significados. Primeiro, era para descrever uma roupa suja. Quando Jesus Cristo disse: bem-aventurados os puros, essa palavra era utilizada em alguns contextos no grego. O primeiro era para descrever uma roupa suja que era lavada e alvejada. Então se usava a palavra puros. E nós éramos assim. Nós estávamos com uma roupa suja, a roupa do pecado. Nós estávamos sujos, mas o Senhor Jesus nos torna mais alvos do que a neve. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, ainda que tenhamos cometido o pior de todos os pecados, se houver contrição e genuíno arrependimento, a Bíblia diz que Deus não resiste ao coração compungido e contrito. O que é que Deus faz? Deus restaura. Deus nos torna mais alvos do que a neve. A segunda ocasião era para descrever o trigo que era tirado da palha, o trigo limpo, na hora de ser usado para o alimento, o trigo usado na refeição. Então se usava essa palavra puros, que é a palavra grega chamada kataros. Então Deus também, irmãos, faz assim conosco. O propósito de Deus na nossa salvação é nos tirar dos valores desse mundo, tirar nossas impurezas e nos manter puros nesse mundo para alimentarmos os eleitos, refletindo o caráter de Jesus. O terceiro tipo de pureza era para descrever o vinho ou o leite que não tinha adição de água. O vinho puro, então era usada a palavra puro.
A quarta ocasião que se utilizava essa palavra era para descrever um exército que era purificado dos soldados medrosos e covardes. Então se usava essa palavra cataros, quando um exército ele deveria ser purificado dos covardes, como aconteceu no caso de Gideão, aonde foi purificado aquele exército. E a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Porém, irmãos, o entendimento que mais se vê dessa palavra, bem-aventurados os limpos, essa palavra puros, é a descrição de um ouro, quando ele é tirado do minério. E para que você possa ver o quilate desse ouro, você coloca ele no fogo. E quando esse ouro é colocado no fogo, vai tirando as impurezas desse ouro. Então esse ouro sai do fogo puro, purificado. Ele sai sem os outros componentes. Então, ou seja, através das provações, Deus vai nos purificando e lapidando o nosso caráter, conformando-nos à imagem de Jesus. Assim como o fogo purifica o ouro, o Senhor purifica o nosso caráter através das provações. Por isso que 1 Pedro 4,12 a Bíblia diz assim: amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Então é uma provação intensa, uma fornalha que o Senhor Jesus nos coloca para tirar as nossas impurezas, para tirar aquilo que precisa ser tirado. Como aquele cirurgião, irmãos, que precisa retirar um tumor maligno, o Senhor nos coloca na fornalha para tirar de nós o que está nos afastando de Deus e nos conformar à imagem de Jesus Cristo. É isso que Jesus está dizendo: bem-aventurados os limpos, aqueles que são purificados. É um coração isento de ídolos, é um coração que foi purificado dos concorrentes com o senhorio de Cristo. É um coração que cumpre Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus está falando, irmão, de uma pessoa que não é inconstante, mas as dificuldades da vida os levam para mais perto de Deus. Como disse o pastor Paul Washer, bendita a fraqueza que nos faz depender de Deus. Então nós temos que agradecer a Deus por essa fornalha. Por quê? Porque muitas pessoas, ao se depararem com a doutrina da eleição, elas caem num erro gravíssimo. Que erro é esse? É o erro de que acharem que elas vão para o céu de qualquer forma. E a Bíblia diz que ter um coração puro não é um conselho, é uma ordem. Se Deus nos escolheu, esta escolha foi para que eu e você sejamos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Efésios 1,4 diz: e Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Deus em amor. Então, se não há santificação, ainda não há marcas da eleição. A pureza é o projeto de Deus, irmãos, para as nossas vidas. Porque quando Deus salva, Deus não salva no pecado, Deus salva do pecado. Deus não salva a mim e a você no pecado, Ele salva do pecado. Mateus 1,21, a Bíblia diz: e a virgem conceberá, dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados, não nos pecados. Então, quando Deus salva um homem, Ele tira esse homem do pecado e traz ele para Cristo. É o arrependimento verdadeiro. Então, nós vemos o perigo de usarmos as doutrinas bíblicas para justificar pecados. E a doutrina da eleição é uma doutrina maravilhosa para um coração que quer Cristo acima de todas as coisas.
Tem uma pregação de Spurgeon muito boa que diz: a eleição não desanima as almas buscadoras. Então quem está buscando a Deus, você entende uma coisa: você só ama a Deus porque Ele te amou primeiro. E se Ele te amou primeiro, aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo Jesus. Então nós agora vamos concluir com a promessa, a maior de todas as promessas da Bíblia. Jesus Cristo disse, irmãos: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Verão a Deus. Então, aqueles que têm um coração purificados, aqueles que têm um coração puro, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, eles verão a Deus. Mas todos não verão a Deus. A Bíblia não diz que todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse termo que Jesus usa aqui, verão a Deus, é como se ele estivesse falando: verão a face favorável de Deus. Todos se encontrarão com Deus, mas apenas os eleitos verão a face favorável de Deus. Apenas os de corações puros verão a face amorosa de Deus. Nós vemos isso na bênção de Arão, em Números 6, 24. A Bíblia diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Na linguagem original, na King James, diz assim: o Senhor revele a ti a sua face de amor e te dê a paz. Então, essa face de Deus, esse ver a Deus, é ver uma face de Deus amorosa. É um encontro com Deus, aonde o Senhor Jesus dirá: vinde benditos do meu Pai, possuí o reino que foi preparado antes da fundação do mundo. Então, nós venhamos a entender isso, irmãos. Essa promessa é uma promessa maravilhosa. Eles verão a Deus. Quando nós vemos a Deus, em primeiro lugar, aqui nessa vida, nós vemos a Deus somente pela fé. Nós vemos a Deus por um relacionamento não por vista, mas um relacionamento por fé. Nós não vemos a Deus com olhos naturais, nós vemos a Deus com olhos espirituais. Por isso, a Bíblia diz em Hebreus 11, 27, que pela fé Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Olha o que a Bíblia diz: Moisés estava vendo o invisível. Mas como Moisés estava vendo o invisível? Pela fé. Então, os de corações puros, eles veem a Deus pela fé. Nós vemos que Deus se manifestou ao mundo na vida de Cristo, e os homens crucificaram o próprio Criador por conta da sujeira do seu coração. Mas um coração puro, ele contempla a face de Deus. Um coração puro é um coração que recebeu fé, como Pedro. Enquanto muitas pessoas rejeitaram a Cristo, estavam perseguindo a Cristo, não creram em Cristo, olha o que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito. E Jesus Cristo disse: bem-aventurado você é, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, aquele que tem um coração puro é aquele que foi alcançado pela graça de Deus. E ele agora se relaciona com Deus mediante a fé. E esse, irmãos, é o momento onde veremos a Deus de forma singular na nossa vida. Esse é o grande momento, a nossa grande expectativa é quando nós nos encontraremos com Cristo. Esta visão nos dá consolo na hora da aflição. Por isso que nada compra uma consciência em paz com Deus. Se você está com a sua consciência em paz com Deus, meu irmão, você verá a Deus. Você verá a face favorável de Deus. A Bíblia diz que o céu só é céu porque Deus vai estar lá. Mas Lloyd Jones disse que o menor crente, ao morrer e entrar no céu, conhece mais a Deus do que o maior teólogo da terra. Dizem que quando ele estava perto da morte, ele pediu para sua família
e para as pessoas da igreja não orarem pela morte dele, porque ele estava ansioso por chegar no céu e ver a Deus. Então essa é a grande promessa da Bíblia, ver a Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, 1 e 2 diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é no céu. Então esse é o clamor do cristão. O cristão está ansiando com grande expectativa o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo em glória nos céus. Nós estamos com grande expectativa aguardando o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso grande momento. Esse foi o grande momento de Lázaro. Foi quando Lázaro fechou os olhos na terra e acordou no céu. Pois aqui, irmãos, a alegria está misturada com a tristeza. A gente se alegra uma hora, se entristece outra hora. Enquanto um nasce, outro morre. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, em mim vocês vão ter paz. Então, quando estivermos, irmãos, na presença plena de Deus no céu, não haverá mais luto, não haverá momentos de tristeza, não haverá morte, e finalmente os valores serão acertados. O que você é vai valer muito mais do que aquilo que você tem. Os valores lá serão acertados. Lá, irmãos, nós receberemos o consolo da nossa leve e momentânea tribulação aqui na terra. Lá nós receberemos o eterno peso de glória. E esse lá pode ser hoje ainda. Eu não sei quando o Senhor Jesus Cristo vem nos buscar. Eu posso ir para casa hoje, dar um AVC e falecer. E esse é nós temos que estar preparados para esse momento. Essa é a mais forte declaração que já foi feita aos homens, irmãos. Que você e eu, insignificantes como somos, repletos de problemas, tribulações, haveremos de ver a Deus face a face. Esse é o nosso consolo. Você vai ver a Deus face a face. Imagine, irmãos, um crente chegando no céu. Imagine sua chegada no céu. Aqueles portões de ouro se abrindo. Imagine você contemplando a face de Cristo. É algo inimaginável. É algo que a mente humana não pode conceber. Por isso o apóstolo Paulo disse que quando ele foi ao terceiro céu, ao voltar de lá, ele disse: olha, não é lícito ao homem falar, porque é muito melhor do que você possa imaginar. Se eu fazer uma comparação, Chiquinho, com a mansão de Beverly Hills, é cocô de cavalo. Se eu fizer uma comparação com a fortuna de Bill Gates, é aquele estrume de um cavalo com diarreia, é esterco. É esterco. Se eu comparar com todo o ouro desse mundo, é estrume, é algo que fede. Por isso que Paulo disse: comparado com a sublimidade das revelações de Cristo, tudo é esterco, tudo fede, tudo perde o seu sentido. Então, essa é a grande promessa da Bíblia, irmãos. Eu fico imaginando a chegada dos crentes no céu. O crente morre, mas como disse o homem de Deus, nosso povo morre bem. Nosso povo morre em paz. A morte de Richard Baxter, dizem que ele dizia assim: eu sinto muita dor, mas eu tenho paz, João Calvino, em seu doloroso leito de morte, disse: Senhor, eu sinto as tuas mãos me esmagando, mas que bom que são as suas mãos. Imagine, irmãos, um crente chegando no céu. Imagina Lázaro. Imagine Soninha chegando no céu. Dormindo, Jesus falou: vamos para casa? Vamos? Acabou. Chegando lá na glória com Jesus. Imagine Pepe, de uma UTI do português para a bem-aventurança eterna, ao lado do Rei da Glória, conhecendo a Deus como é conhecido por Ele, vendo a Ele plenamente, tirando todas as dúvidas. Agora Pepe e Soninha conhecem mais a Deus que
que John MacArthur, que Josemar Bessa, que o pastor Nizam. Imagine Pepe, Soninha, conhece mais a Bíblia que todo mundo aqui junto. E não só eles, todo cristão verdadeiro que morre nesse mundo, agora está no melhor lugar do mundo. Por isso que o cristão, irmãos, ele anseia por esse momento. Enquanto os ímpios fogem desse momento, os cristãos vivem pensando nesse momento. Eu penso na morte todo dia. Eu acordo e durmo pensando na morte. Rapaz, será como é que vai ser? Será que vai ser uma doença? Será que vai ser um tiro? Será que vai ser uma facada? Como é que vai ser o momento que eu vou partir desse mundo? E Agostinho disse que a coisa mais certa da vida é a morte. Porém, a coisa mais incerta da vida é o momento da nossa morte. Portanto, a melhor forma de viver é viver preparado para morrer. Um dia você vai acertar, vai ser o seu último dia. Se você viver cada dia como se fosse o último, um dia você vai acertar. Porque quem morreu hoje saiu de casa pensando que ia viver. Eu conheci um amigo que faleceu naquele acidente da médica Kátia Vargas, que ela atropelou ele, Emanuel. E você acha que ele saiu de casa pensando que ia morrer? Um garotão, bonito, malhado, cheio de vida. Ele saiu de casa pensando que tinha uma vida toda pela frente. Mas chegou o dia dele. Assim também acontecerá conosco. A morte virá de uma forma súbita. Mas se a nossa confiança estiver em Cristo Jesus, será um momento maravilhoso. Será o nosso descanso eterno. George Whitefield disse: quão doce é o descanso após o cansaço. É como o seu Bastos, que trabalhou o dia todo, bichinho, está cansado. E quão doce é o descanso após esse cansaço. Quão doce será o céu quando a nossa jornada acabar. Imagine, irmãos, você chega o dia todo cansado do trabalho e quer dormir um pouco. É quando você chegar no céu. Amém. Lá sim a gente vai tirar a bota, vai dormir até umas horas lá no céu. Mas aqui tem que trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite, a qual ninguém pode trabalhar. Então, se essa verdade, irmãos, descer profundamente ao nosso coração, isso irá revolucionar as nossas vidas, irá mudar a nossa forma de enxergar as coisas. Por quê? Porque nós vamos ver a face de Deus. Nós vamos contemplar a glória de Deus na face de Cristo. Por isso que Paulo dizia: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso que todo mundo queria matar Paulo, apedrejar Paulo. Imagine Paulo: rapaz, eu tenho um negócio maravilhoso para a gente. Tenho um empreendimento lucrativo. Um negócio muito lucrativo, Chiquinho. Qual é? Morrer. Apedreja esse homem. Como assim? Morrer? Foi o que Paulo disse. O morrer é lucro. Imagine, irmãos. Será que a gente pode dizer isso? O morrer é lucro. Imagine, morrer. Enquanto todo mundo está correndo da morte, os cristãos estão caminhando ao encontro dela. Por que Jim Elliot foi para o Equador com a expectativa que ia morrer? Por que Hudson Taylor foi para a China? O que é que move missionários a abandonarem a tudo para fazerem a obra de Deus? O que move essas pessoas? A certeza da salvação, a certeza de que eles encontrarão com Cristo. Eu acho maravilhoso a foto daqueles cristãos sendo, antes de serem decapitados, lá no Oriente Médio, com aquela farda laranja, e como aqueles ossos estão em paz. Você não vê nenhum gritando, murmurando. Você vê todos eles em paz, prestes a serem degolados. O que é aquilo? Aquilo é graça. É graça de Deus. Então, você e eu estamos destinados a ter uma audiência na sala do Rei. Estamos destinados a chegar à presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Então, já concluindo, o tempo está voando. Não sei vocês, mas ontem eu fiz alfabetização. Sábado eu já estou ficando mais velho. E o tempo não está de brincadeira. O tempo está voando.
Cada dia que passa, nós estamos mais perto da nossa partida. Cada dia que passa. Então, o tempo voa. E você e eu não temos muito tempo para nos prepararmos devidamente. Nós não temos esse tempo todo. Por isso Paulo disse que devemos remir os tempos, porque os dias são maus. Já se aproxima a data da grande recepção. Em certo sentido, o cerimonial já foi todo programado. A nossa alma está tão somente esperando pela audiência com o grande rei. E será que nós vivemos na expectativa dessas maravilhas, que na destra do Senhor há delícias perpetuamente? Será que o nosso coração está vivendo debaixo dessa realidade, que nós vamos deixar esse corpo para nos encontrarmos com o Senhor Jesus no céu? Onde estão os nossos olhos? Onde está o nosso tesouro? O que tem ocupado a nossa mente? Como você tem gastado o seu tempo? A resposta para essas perguntas nos trarão consequências eternas. Precisamos ter sempre em mente que cada dia é singular na história. Então, qual é a data de hoje? 4 de setembro de 2018, não é isso? Esse dia é singular, ele nunca mais vai se repetir na história da humanidade. Pode se repetir outro 4 de setembro, mas de 2019. 4 de setembro de 2018 é único. E cada dia é singular. Por isso Jesus Cristo disse: vivam a cada dia o seu próprio mal. A cada dia o seu próprio mal. Então, que nós tenhamos, irmãos, em mente essa realidade, que o céu vai pagar qualquer prejuízo que tivermos nessa terra. Qualquer prejuízo que você tiver, qualquer perda que você tiver, o céu vai pagar, o céu vai recompensar. Mas nada pode reparar o dano de perder o céu. Nada. Jim Elliot disse: às vezes é preciso dar até o que não tem para ganhar o que não se pode perder. Eu vou repetir: às vezes é preciso dar até o que não tem para ganhar o que não se pode perder. O que é que nós não temos? A nossa vida. O que é que nós não podemos perder? A nossa alma. Porque a nossa alma, ela é eterna. Você sabia que você sentirá sensações durante toda a eternidade, ou sensações maravilhosas na presença de Deus no céu, ou você sentirá sensações horríveis sobre o desfavor de Deus no inferno. Essa é a realidade do ser humano. Todo ser humano que você vê aí, ele a alma dele é eterna. O que vai para a sepultura é o corpo, mas a alma vai continuar viva, ou na glória com Jesus, ou no inferno sem Jesus. Então nós vemos que nós temos que meditar, irmãos, nas seguintes palavras: de que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Que dará o homem em resgate da sua alma? O que é que Judas pode dar agora em resgate da sua alma? O que é que Esaú pode dar agora em resgate da sua alma? O que é que Saul pode dar agora em resgate da sua alma? O que é que esses homens, o que é que Pilatos pode dar em resgate da sua alma? Nada. Por isso Jim Elliot, iluminado pelo Espírito Santo, disse: às vezes é preciso dar até o que você não tem, a sua vida. Porque sua vida não é sua, sua vida pertence a Deus. Para ganhar o que você não pode perder, a sua alma. Daqui a 100 anos, irmãos, nós estaremos na eternidade. E eu rogo a Deus que nós estejamos juntos, ceando as bodas do Cordeiro. Imagine a gente conversando com Abraão sem pecado, com Jesus. Acabou a luta com o pecado. Você já pensou nisso, meu irmão? Acabou a luta com o pecado, acabou o roubo, acabou o homicídio, acabou a tristeza, acabou a doença, acabou a depressão, acabou a solidão, acabou a ansiedade. Meu Deus, o céu é bom demais. Amém. E é para lá que nós vamos depois dessa vida, se vivermos em Cristo, por Cristo e para Cristo. Então que nós temos essa frase gravada em nossas mentes: às vezes é preciso dar até o que não tem
para ganhar o que não se pode perder. Eu já disse, o tempo está voando. Nós não temos mais tempo a perder. Brevemente estaremos diante de Deus. E a coisa que eu e você mais temos que zelar, mais temos que guardar, é a fé. Paulo morreu pobre, morreu sem família, morreu sem bens, morreu sem nem roupa direito. Mas ele disse: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Porque se a fé é verdadeira, ela vai te levar para o céu. Por isso a Bíblia diz: examinai-vos a vós mesmos, vejam se realmente estão na fé. Façam constantes autoexames, estudem a primeira epístola de João, mas estude com afinco. Irmãos, as pessoas para passar no concurso público, para passar no vestibular, passam 16, 18 horas estudando. E quanto a nós, para fazermos o autoexame da nossa alma, a primeira epístola de João é um check-up da alma. Você vai ver lá as credenciais daquele que é salvo. E o apóstolo João termina aquela carta dizendo: essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna. Então, estude a primeira epístola de João, estude o capítulo 1, estude o capítulo 2, estude o capítulo 3, estude o capítulo 4, estude o capítulo 5, rogue a Deus e diga: Deus, eu estou encaixado nessas características. Ele vai fazer uma série de testes de fé, né? Um exemplo: você diz que ama a Deus, mas você não ama o seu irmão, então você é mentiroso. Você diz que está na luz, mas você não ama o seu irmão, então você ainda está nas trevas. Você diz que ama a Deus, mas não obedece aos seus mandamentos, então você é mentiroso. Você diz que não tem pecado, então você é mentiroso. Ele vai fazer uma série de autoexames de fé que eu e você precisamos fazer. Ele vai dizer: a marca do novo nascimento: todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, por isso Deus lhe guarda e o maligno não lhe toca. Então leve a sério isso. Isso não vai a sua alma, a certeza da sua salvação, irmãos, é mais valiosa do que um bom emprego, mais valioso do que um carro, mais valioso do que uma casa, mais valioso do que um casamento, mais valioso do que tudo. Porque se você tiver a certeza da sua salvação, você terá paz diante das piores adversidades que você possa vir a enfrentar. Então, saia daqui hoje com isso. Eu vou sair daqui hoje com isso. Vamos buscar de todo o nosso coração, se a graça de Deus assim nos conceder, a certeza da nossa salvação, a certeza da nossa eleição, a certeza de que nós estamos indo para o céu, e nos dediquemos à purificação do nosso coração, porque os limpos de coração verão a Deus, verão a Cristo. Então, Richard Baxter disse: antes de Deus levar você para o céu, Ele leva o seu coração para lá primeiro. Amém. A evidência que o nosso corpo vai ser glorificado é que o nosso coração é lançado lá no céu antes. Nosso coração está no céu e nós estamos vivendo a vida eterna aqui na terra. A partir do momento que você passa da morte para a vida, você começa a viver a vida eterna aqui, conhecendo a Deus, conhecendo a Cristo e tornando conhecido. Então nós precisamos ter essa certeza, porque o céu vai compensar qualquer prejuízo, qualquer humilhação que nós passemos aqui, a exaltação do céu vai compensar. Toda a humilhação que Lázaro passou, a humilhação do céu compensou. Mas qualquer exaltação que tivermos aqui, a humilhação do inferno não vai compensar. Porque o rico queria uma gota d'água e não teve. Então, o tempo de nos humilharmos é aqui, sob a potente mão do Senhor, para que no seu tempo oportuno Ele nos exalte. Vamos orar e vamos sair daqui com essa certeza hoje. Eu vou buscar a Deus de todo o meu coração
porque eu preciso ter a certeza da minha salvação. Amém? Jesus. Amém. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te peço, meu Deus, perdão pelos meus pecados. Peço perdão, Senhor, pelas minhas inúmeras falhas em comunicar a Tua palavra, Senhor. Deus, eu te peço perdão pela minha falta de amor a Ti, Senhor. Deus, eu te peço perdão, Senhor. Perdão por tudo, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, por esses irmãos tão maravilhosos que o Senhor nos concedeu, Senhor. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela Tua igreja. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Deus, obrigado, Senhor, porque nós poderíamos estar sozinhos nessa jornada, mas o Senhor nos deu irmãos e irmãs preciosos para Ti, para que nós possamos chegar no céu juntos. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor, a pregarmos a Tua palavra, a testemunharmos do Teu Evangelho, Senhor, com ousadia, sem vergonha, Senhor. Nos ajuda a vivermos, Senhor, uma vida digna do Evangelho, Senhor. Ó meu Deus, nos ajuda a buscarmos de todo o coração a Ti, Senhor. Ó Senhor, nos dá a certeza da nossa salvação, Senhor. Mas não nos dá, Senhor, para que venhamos a nos ensoberbecer com o nosso próximo. Nos dá para nos encher de compaixão e almejar que essa graça que nos alcançou alcance, Pai, o nosso semelhante, Senhor. Por isso eu te peço, nos dá essa certeza, Senhor, da nossa salvação, Senhor, para que nós possamos cada vez mais nos desvencilhar, Senhor, de todo embaraço e do pecado que tenazmente nos assedia, e correr com perseverança, Senhor, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Nos dá uma relação verdadeira contigo, Senhor, não de escravo e dono, mas de pai e filho, Senhor. Nós não venhamos a fazer nada, Senhor, sem amor, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Nos despede em paz, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Santo, e diga para ele: todo aquele que Deus ama, Deus corrige. Amém. Graças